Oi, Úrsula. Oi, pessoal, tudo bem? A gente está aqui numa obra em São Paulo e hoje a gente tem um tema muito interessante que eu tô doida para descobrir. Eu acho que vocês também. Piso acústico. O que é piso acústico? Eu quero saber, o que é piso acústico, Alexandre? Tudo bem? Tudo bem, Fefe? Tudo bem, pessoal? Então, esse termo piso acústico está sendo muito utilizado hoje e é uma técnica simples, que é uma manta que você coloca embaixo do contrapiso, tá? Inclusive, ó, esse tipo de manta aqui, e você faz o contrapiso por cima. Você acredita nisso? Nossa, a gente consegue fazer por demais. cima. E dá uma redução muito legal. Quer ver? Vou chamar aqui o Ângelo, né? O Ângelo estava com a gente no estúdio aí, já chegou. Olá, oi, Fefe. Tudo bem? Tudo bem, Ângelo? Então, essa manta aqui do Ângelo, que ele trouxe essa tecnologia, a gente tá vendo aqui, ela é de polipropileno, parece ter umas fibras aqui, né? Ó, tá vendo? É material... Material fibroso. A gente pensou nesse produto justamente. O material fibroso nos proporciona um desempenho acústico mais importante. Então é isso. Como o Alexandre falou, é uma atenuação bem importante. Nós falamos hoje uma redução de ruído de impacto na casa de 30 decibéis, o que é uma redução extremamente Bem significativa, né? Então, a gente vai ver o ensaio da norma, né? Ah, ótimo. E- eu queria saber a diferença. 30 dB, o que é, qual que é a... Esse 30 dB é de ruído de impacto, né? Pra você ter uma ideia, 80 dB dá pra ouvir tudo, né? A norma é muito branda, né? Então nós temos assim, os 80 dB, tu tem a percepção de todo o ruído. E com 30 decibéis a menos, aquele ruído de salto alto, arrastão de cadeira, cachorros andando pela casa, criança nessa pandemia. reduz Então assim, muito. tu vai ter uma redução e essa sensação vai ser muito menor. Olha, por exemplo, aqui a gente está numa academia nessa obra, né? E na academia tem muito peso, muito equipamento, verdade. pode arrastar, né? É muito barulhenta. E atrapalha o vizinho, né? Então a academia é legal, tudo, mas atrapalha o vizinho. Principalmente quem mora embaixo. Nesse caso, em cima também tem unidade. E aí o ruído vem por transmissão, pelos elementos estruturais. Então essa manta, né? Queria até... quer ver, ó? Vamos ver os detalhes aqui, Samuco. Ó. Vamos lá. Aqui no canto, explica pra gente aqui, Ângelo, subiu a manta, né? Exatamente. Como tu falaste, Alexandre, nós temos o ruído por transmissão. Então, assim, por que a gente sobe na borda da parede? Justamente para o contrapiso não encostar na parede e não encostar na laje. E isso faz com que a gente tenha um contrapiso que a gente chama de flutuante e assim atenuar esse ruído de impacto. Perfeito. Interessante. E aqui, olha o cuidado, Muito bom. Fefe, ó. Olha aqui, Samuca. Eles usaram uma fita, ó, né? Parece um durex grande aqui, ó. Tá escrito EBIOS, né? legal. Vem junto Vem com a manta, junto com a né? manta, isso aí. Tá. Tecnologia sustentável. E aqui, ó, maravilhoso. colocou para ter esse cuidado de não ter ponte acústica, Ponte né, que acústica, vocês chamam, isso né? aí. Pra- Porque ali, nas bordas, a gente faz o recorte e aí a gente tem a necessidade de isolar aquela área para não ter o contrapiso penetrando e aí a gente tem as pontes acústicas. Entendi. Agora, vamos lá, a manta vem em rolo, né? Exatamente. Ó, tá aqui, ela vem desse jeito pra obra. Isso aí, é um rolo de 1 metro e aí tu tem a necessidade de fazer a união delas. Tá. Para a gente não ter desperdício, já que a gente tem toda essa questão sustentável, o que a gente faz? Uma sobreposição de 5 centímetros e coloca a Aqui, fita né? Colocou aqui, ó. tá. Coloca a fita, justamente ainda pra não ter para o esse... contrapiso não penetrar e não ter a ponte acústica e prejudicar o desempenho. E aqui a gente está falando em buscar um melhor desempenho, né? Maravilha. E a gente- Protegido ali. não tem- Exatamente. E a gente fala tanto em acústica, né, Alexandre? Mas lembrando que a manta é termoacústica, tem uma função térmica bem importante. Ah, isso foi bom você citar, né? Ela tem propriedades térmicas também. Propriedades térmicas, Então, numa justamente. cobertura, por exemplo, né? Para a transmissão de calor ser menor e a gente conseguir ter essa percepção do ambiente de uma forma mais agradável, a gente usa a manta justamente para essa questão térmica, para ela favorecer. Entendi. E a gente costumava ver em projeto aquelas argila expandida, né? Que é tipo umas bolinhas marrom, Exatamente, assim. o próprio Isopor, famoso muito isopor, também, exatamente. Né? E eu fiquei sabendo que uma manta dessa espessura de 5 milímetros equivale a uma chapa até de De 2 2 centímetros de centímetros isopor, né? Pelo exatamente. menos o dobro, né? Do que o... A condutividade térmica do nosso material é uma condutividade muito baixa. Muito baixa. Quanto menos conduz, mais tu Mais consegue conforto, né? conforto Que térmico. legal. Beleza, agora um outro segredo que tem, existe muita resistência ainda no Brasil para fazer o contrapiso em cima de manta. Por quê? Geralmente você vai ver da forma tradicional, o pessoal pega cimento, pega aquelas colas PVA e é aderido mesmo, né? Inclusive vai ver se o som tá cavo, né? E aqui a gente está fazendo sobre manta. Legal. Então um dos pontos bem críticos é a espessura. A gente está vendo aqui, ó, que tá da ordem, a talisca tá da ordem de 5 centímetros, entendeu? Talisca. O que é talisca? Ah, bem Alexandre? falado, Fefe. Talisca é um gabarito de nível, né? Então, por exemplo, tudo na obra tá torto. Sei. Então aqui a gente quer no mínimo 5 centímetros de argamassa. Então, você vai lá, tira o nível
E no ponto crítico, que a gente fala que é o mais alto, sai com 5 centímetros. Então essa talisca, que é o gabarito, pode ter 5,2, a outra 5,3, para no final ficar tudo no nível. Entendi. E a distância dela é o tamanho da régua do pedreiro, que a gente vai ver daqui a pouco, que ele vai sarrafiar, né, a argamassa. Bom, quero agradecer ao Ângelo aqui, muito obrigado, viu, Ângelo, pelas explicações. E agora a gente vai ver o que é o traço. Você sabe o que é traço? Traço, não. Traço. Então, na obra fala traço. Ah, boa, bebê. Na obra fala traço. Vamos virar o traço, vamos rodar o traço, que é a mistura dos componentes. Você sabe o que é? Você não faz bolo? Eu faço, Então, adoro. O traço é a receita do bolo. Então vamos fazer traço, muito traço. Vamos lá, gente, agora conhecer o traço do contrapiso. Vamos lá. E agora a gente vai aprender a fazer o bolo, tá? Do traço. Então vamos? Vamos, é isso aí, ó. Então, o bolo é argamassa, né? E aí os ingredientes são o cimento, que é que dá liga, Legal. e areia. Areia a gente costuma usar areia média, areia grossa, né, para contrapiso, né, Francisco? Perfeito. E aí depende da região, tudo, né? E aí a cultura no Brasil é misturar em lata, né? Existem dosadores, enfim, areia ensacada, tudo, mas a cultura é a lata no Brasil, né? Então, o que é o traço? Se for deixar para os pedreiros fazer, o traço mais famoso é 1:3, que é uma parte de cimento e 3 de areia, que dá uma liga boa. Mas não é um traço tão econômico que chega a fissurar muito, porque ele é muito forte, tem muito cimento, né, no traço. Então, no nosso projeto, a gente costuma adotar 1:5, que é uma lata de cimento e 5 de areia. Legal. Correto? Ótimo. Agora é o seguinte, quanto que põe de água, né? Quanto põe de água? Até dar o ponto, é isso aí, porque tem vários tipos de argamassa. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta pra você. Quanto que põe de leite no bolo? Olha, até dar o ponto. Até dar o isso ponto, aí. porque depende dos ingredientes, depende do clima, né? É verdade. Então, assim, se você fosse medir, que nem engenheiro, tudo, é mais ou menos 10% de água do volume aí de argamassa. Mas o pedreiro aqui, que é o Francisco, ele tem a experiência de fazer um traço que para contrapiso é tipo farofa, que a gente chama na obra, né? Que ele fica bem seco, porque depois a gente vai lá na execução e vai compactar ele para ficar o contrapiso em cima da manta direitinho, correto? Beleza, então vamos fazer o traço agora, Francisco? Vamos lá. Beleza, vamos lá, gente. Agora a gente vai para execução. Vamos lá, Alexandre. Vamos fazer o bolo agora? Aí a massa já tá pronta, olha lá. Olha aqui, lembra que eu falei pra você daquela consistência tipo farofa? Ó, vem cá ver, ó. Olha como é que fica aqui, Samuco, ó. Parece que tá seca, mas ela tem uma umidade, não tá? Você faz farofa, né? Você faz farofa pro churrasco aí. Igualzinho a farofa, fica Aqui, ó. úmida. É isso aí, ó. E fica soltinha também. É isso aí. Essa é a consistência para fazer contrapiso, né? Então vamos chamar o Rafael aqui, que é o engenheiro da obra. Tudo bem, Rafael? Tudo bom? Beleza? Bem, graças a Deus. Então, Rafael, é o seguinte. Aqui a gente percebeu que está indo além da exigência de norma, né? Porque a norma hoje, ela pede uma atenuação acústica do vizinho de cima, né? Para baixo. E nesse caso, a academia está embaixo, né? Você tem a unidade em cima, é o contrário. Exatamente, exatamente. Beleza. Aqui, por se tratar de uma academia, onde a gente vai ter equipamento ligado, ruídos e queda de pesos, a gente se preocupa com a questão acústica do ambiente e o conforto para os proprietários. Muito legal essa iniciativa da CGS aí. Então, agora como engenheiro, assim, a execução é a mesma coisa, né? Porque o traço, a questão do sarrafeamento, todas as etapas daqui para frente é a mesma do contrapiso normal que você estava acostumado a fazer, não é? Sim, o processo é exatamente o mesmo. O único item que a gente inclui no processo é a aplicação da manta visando... Tá. Quando não tem manta que a gente faz aderido, normalmente a gente passa aquele cimento com resina PVA, né?
para dar aderência, não é isso? Exatamente, que é uma gororoba que a gente chama de boiaca, que a gente aplica em cima da laje visando a aderência da massa do contrapiso em cima da laje. Tirando isso, o resto é tudo exatamente igual. só a espessura que a gente falou lá no começo, né? Exato, uma Então, beleza. espessura mínima. Vamos executar agora então. Vou chamar o Edilson aqui, que é nosso pedreiro especialista. Tudo bem, Edilson? Beleza, hein? Então agora vamos executar aqui. Bom, Edilson, é exatamente igual um contrapiso comum daqui pra frente, né? Beleza. Estou aqui com o Edilson. Edilson, depois que você colocou uma espessura mais ou menos do tamanho da talisca, aí você vem com esse compactador para compactar bem a argamassa, é esse soquete, né? Entenderam, gente? Então o soquete agora é uma técnica bem tradicional. Você sabe que eu aprendi isso aí, viu, Fefe, com a professora Mércia, né? Um abraço para a professora aí, especialista em contrapiso aí. E aí ele está compactando agora com esse soquete. E depois de compactar agora, você está fazendo a mestra, não é isso? Ó, a mestra, gente, igual a gente explicou da talisca, a mestra é uma faixa que fica entre as taliscas, que agora vai ser o gabarito para depois fazer o sarrafamento, que é cortar a argamassa, não é isso, Edilson? Isso. Essa é a famosa mestra, então? Aqui a gente vai esvaziar para poder fazer o contrapiso. Perfeito. Então essa é a mestra, gente. Já falamos da talisca e da mestra. Bom, Edilson, então agora nós fizemos as duas mestras, já tiramos a talisca, porque não precisa mais dela, a mestra, que é a referência agora, correto? Vai tirar o excesso para fazer o sarrafeamento, não é isso? Beleza, essa é mais uma etapa aí do contrapiso. Edilson, agora conta pra mim. Por enquanto tá igual fazer um contrapiso aderido, né? Você não sentiu diferença nenhuma, né? Tá, então agora que você fez... Ó, gente, tem que estar nessa consistência para ter essa técnica. Agora que ele fez a compactação aqui com o soquete, tem as mestras que são as referências, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o sarrafeamento. Essa palavra vem de sarrafo mesmo, que é a régua, que hoje não é mais um sarrafo, é uma régua de alumínio, né? E ele vai fazer o corte aí, que é o sarrafeamento. Vamos para essa etapa agora. Olha lá, gente, agora o sarrafeamento entre as mestras que já foram executadas, né? Não atrapalha em nada, né, Edilson, se tem manto ou não, né? E o traço aí do Francisco, tá bom? Ah, beleza, hein, Francisco? É um traço mais fraco que a gente está utilizando, uma parte de cimento para 5 de areia, mas que não atrapalha em nada a consistência e para funcionar perfeitamente como base para o acabamento, evitando fissuras, né? E tendo uma boa resistência superficial também, que a gente vai ver na última etapa. Agora é o seguinte, Edilson, estava conversando com você, um segredinho que eu aprendi aí com os professores, tudo. Em São Paulo tem uma cultura de não entregar com acabamento. Então, às vezes, o usuário, vendo fissura, tem uma resistência para receber a unidade. Fora isso, vem outros serviços que pode sujar o contrapiso, gesso, outras coisas. Então, um dos segredinhos que a gente vai falar é de não queimar o piso. A gente vai polvilhar cimento para aumentar a resistência superficial antes do desempenho. Então nós vamos polvilhar agora e desempenar depois, para incorporar esse cimento nessa camada que está ainda fresca e aumentar a resistência superficial. Tudo bem, Edilson? Vamos lá, então. Então vamos lá, ó. Ele fez o polvilhamento de cimento, você precisa borrifar um pouco de água, mas ele fez antes do desempenho. E agora ele vai desempenar para incorporar essa camada de cimento nessa argamassa ainda fresca para ficar com uma boa resistência superficial. Ele vai ficar com acabamento rústico, mas adequado para receber a base e também para melhorar a limpeza durante a obra. Se cair detritos, enfim, fica mais fácil de limpar. Vamos lá.
gente, agora eu tô aqui com a Fefe. Olha aí, Fefe, o bolo pronto. Olha como ficou bonito, ó. Lindo, lindo, lindo. Né, o bolo cresceu aqui, ó. Ô, Edilson, parabéns. Olha que capricho. Vem ver aqui, Samu. Qual o capricho aqui, ó? Olha lá, ó. Olha o aspecto que ficou. Ele não vai ficar aquele aspecto liso, de piso queimado, que chama aí no Brasil, né? Mas ele tá adequado para receber qualquer tipo de acabamento e durante a obra também dá para fazer a limpeza tranquilamente por causa da resistência superficial, desse polvilhamento de cimento, né? Dá até vontade de pôr a mão aqui, ó, Fefe. Tá lisinho, né? Já perfeito. tá curando aqui, né? Lindo. Edilson, e aí? É a mesma coisa de fazer, né? Sobre a manta tranquilo, né? Então é só seguir o procedimento. O único cuidado que a gente falou é a espessura mínima aí de 5 centímetros. Então, Fefe, aprendemos aí? Piso Entendeu? acústico? Nossa, hoje foi demais, hein? É uma das técnicas, né? Tem várias, a gente vai ver em outros programas. Isso aí. Mas uma das técnicas é fazer com a manta e depois o contrapiso em cima para dar esse desempenho acústico aí. É isso aí. Fiquem ligados nos próximos programas, que tem muita novidade chegando. E agora é com você, Úrsula, aí no estúdio. E a Fefe colocou a mão na massa, Alexandre. Literalmente, hein? E ela pensou, na verdade, que era farofa. E vocês sabem que a Fefe é a farofeira oficial Mesmo? da nossa equipe de produção. Verdade. Fefe arrasou como que você tivesse feito um grande bolo. É isso aí, essa analogia do bolo é muito legal para você que está em casa, porque a argamassa tem os ingredientes, tem um ponto certo, tem que esperar curar, É isso. né? E depois fica aquele piso bonito lá que parecia um bolo mesmo, né? E era um excelente boleiro, que obra organizada também. E Úrsula, você sabe o seguinte, a gente usou aquela manta, né? Que é uma das técnicas de promover uma redução de acústica, né? Um desempenho melhor acústico. Mas tem outras técnicas. E no nosso próximo programa, para você que está aí em casa, a gente vai falar de um outro sistema, que são as membranas. Mas eu vou contar o que é membrana no próximo programa. Ou seja, é lógico que você não vai perder. E todas as dúvidas, o bacana desse programa é isso, a gente leva para você informação. Construir e reformar na prática. Então, no próximo programa, membranas prontas para uso, tanto para impermeabilizar como para atenuação acústica. Espero vocês, até lá! Vai ser incrível, não perde nenhum.